tudo bem? Hoje nós estamos aqui com uma aula diferente, né? Porque geralmente a gente só lança os slides e vocês têm a voz no fundo. E hoje vocês estão me vendo aqui falando sobre o conteúdo. O nosso conteúdo de hoje é a Grécia Antiga. Mas antes de iniciar, eu peço que vocês curtam o nosso canal, compartilhem com os colegas, tirem dúvidas conosco, tanto no Classroom, para as nossas turmas, ou no WhatsApp, ou onde vocês estiverem, mas não deixem de tirar dúvidas e de perguntar sobre o conteúdo. Tá legal? Então vamos lá. Falando sobre o conteúdo Grécia Antiga. Quais destaques a gente precisa fazer inicialmente? Primeiro, que é uma das civilizações mais importantes da Antiguidade Clássica, principalmente porque ela vai lançar bases para a nossa sociedade ocidental. Então, algumas características a gente herda justamente desse período, dessa sociedade grega antiga. Entre essas bases está o próprio conceito de democracia, que é introduzido na Grécia Antiga e mais para frente na história há um refino desse conceito e a gente vai se apropriar desse conceito a nível de Brasil, por exemplo, num outro tempo, numa outra perspectiva, a partir de um conteúdo mais maduro. Uma outra curiosidade com relação à Grécia Antiga é essa expansão desse território durante o período em que foi ocorrendo as conquistas dos povos, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a expansão e a definição em 4 partes de Grécia. A gente tem o que a gente considera a Grécia continental, né, que está ali localizado na Europa, mas a gente vai ter uma expansão para a Ásia Menor, onde vai se formar a Grécia Asiática. Na parte da Península Itálica, a gente vai ter a questão da Magna Grécia e a gente vai ter também mais afastado que são as ilhas, né, mas nem tão afastado assim, que é a questão da Grécia insular. Então, essas são as 4 percursos que vão existir quando você fala de Grécia. Um outro movimento e uma outra curiosidade que é essencial vocês saberem é em relação ao território grego. Justamente por ser um território fragmentado, que 80% dele é composto de montanha e mar. Ou seja, é um território fragmentado e por conta disso facilitou a presença, a gente pode dizer assim, né, dos povos e tudo mais. Além de facilitar essa presença, a gente vai ter mais próximos, então era muito fácil ir de uma ilha a outra. Dando continuidade, pessoal, ao nosso assunto, a gente vai entrar na parte dos períodos gregos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos nos ater principalmente à parte do povoamento, né, e o período que é conhecido como Creto-Micênico ou período pré-homérico. Tá certo? Esse foi um período que começa lá por volta do ano 2000 a.C., com a invasão dos povos orientais a esse território que hoje faz parte da Grécia Antiga, né? Então lá eles se fundiram com os principais povos, né? E formaram os principais povoados, né? Que é o povoado de Festo, de Malha e de Knossos. Os cretenses, eles se dedicavam exclusivamente, né, e muito por conta de uma cultura material daquele tempo, ao cultivo de cereais, de oliva, criação de bois, de porcos, de cabras e também se dedicavam à pesca. Depois de algum tempo, foi que passou então a cultivarem outros materiais e outros alimentos e também começaram a praticar navegação, tá certo? E aí foram tão poderosos que chegaram a dominar a parte do comércio do mar Mediterrâneo. Um outro destaque que a gente faz também, ainda em relação à ilha de Creta, né, é que o principal polo organizador naquele momento era o palácio, porque o palácio era centro político, era centro religioso, era cultural, então tudo se concentrava dentro do palácio. E esse sustento desse palácio era feito necessariamente e justamente pela população pobre que pagava os impostos para sustentar a questão das riquezas, né, e tudo mais dentro dos palácios. Só que aí, pessoal, esses povos que se estabeleceram no começo, né, eles foram sendo conquistados aos poucos justamente pelos aqueus. Né? Os povos aqueus, então, conquistaram e invadiram a ilha de Creta e ali se estabeleceram.
Nesse contexto, eles vão formar a primeira civilização, que é a civilização micênica. Por que que eles recebem esse nome? Porque eles fundam uma cidade chamada Micenas. E aí eles vão trabalhar mais apropriadamente essa questão dos palácios, dos templos e das fortalezas. Só que aí a gente vai ter uma definição entre os habitantes que estavam na ilha de Creta, né, anteriormente aos aqueus, e o que os aqueus entendem posteriormente por essa questão dos edifícios. Por quê? Porque a partir desse movimento, a partir dessa junção e dessa conquista, os aqueus eles entendem que precisavam murar ao redor dos palácios. Então, porque eram construídos no alto das colinas, para evitar essa invasão. Os aqueus, pessoal, também construíram um sistema muito importante que foi o sistema de escrita, né? Os habitantes da ilha de Creta tinham um sistema linear, mas esse sistema nunca foi decifrado pelos historiadores. Já os povos aqueus, eles tinham esse sistema linear, que era chamado linear B, onde eles utilizavam para fazer, basicamente, anotar as vendas, a questão dos impostos e tudo mais. Esse sistema linear B vem justamente de um enraizamento da língua grega. Por isso que, a partir daí, a gente pode interpretar que os aqueus escreviam em grego. E para finalizar, né, a gente precisa entender que os aqueus ficaram até por volta do ano de 1200 a.C., ou seja, cerca de 800 anos. Só que a partir daí, eles começam a ser invadidos por outros povos que eram muito similares à sua cultura, a seus hábitos e tudo mais, que eram os jônios e os eólios, né, que ocuparam a parte da Grécia continental, conquistaram e ficaram ali, e os dórios que ficaram na ilha de Creta e conquistaram ali. Então, após esse período, a gente vai chegar ao fim, o período pré-homérico ou creto-micênico, tá certo? Nos próximos vídeos e nas próximas aulas, nós vamos falar sobre os demais períodos gregos. Espero que vocês tenham gostado.